Eu sou Paulo Victor dos Santos Tavares e eu vim apresentar o trabalho sobre a avaliação dos impactos causados pelo efeito de Warp na impressão de fantos em impressora 3D, nas suas aplicações em fótons clínicos para radioterapia. Bom, eu dividi então essa apresentação em 5 macrotópicos: introdução, materiais e métodos, resultados, conclusão e as referências. Bom, na introdução, o efeito do Warp é um efeito que é um efeito aparente na peça devido a uma adesão da peça com a plataforma. O que pode ocorrer o efeito do Warp? O material que me enfia 100%, justamente porque o material demora mais, o material se torna mais denso, então eu tenho um problema de controlar a temperatura durante essa impressão, que pode acontecer justamente a contração por tanta diferença de temperatura que a peça que vai estar influenciando na peça. Também sobre a espessura das paredes, justamente, principalmente na primeira camada, onde ela é responsável justamente pela adesão da peça na plataforma, e justamente nessa lateral, e justamente nas laterais, no caso nas regiões da parede, que é muito mais aparente o efeito de warp. Sobre a não utilização de Reft e a não utilização de Ring, que são dois suportes usados em peças, principalmente em peças no caso, em produtos para venda, impressora 3D, muito usado em produtos também na questão em educação, porque justamente o Reft ele permite uma adesão melhor na peça e ele permite justamente ele evita tantos outros problemas também na peça. Bom, como mostrado aqui, eu tenho as diferenças entre o Reft e o Brim. Como já tinha comentado antes, o Reft ele justamente é esse suporte a mais na peça, justamente ajudando mais ainda na impressão. Enquanto um Brim, na verdade, ele é um parâmetro que é utilizado justamente para melhorar a adesão da peça com a plataforma, justamente porque ele é impresso justamente juntamente com as paredes da peça. Então ele seria usado para justamente melhorar essa adesão e, consequentemente, evitar que cause o efeito de warp. Sobre os materiais e métodos usados nesse trabalho. Foi utilizado então a impressora da empresa AP, que no caso seria a impressora Rise 3D, o modelo Pro 2, utilizado material de PLA, no caso o PLA com trabalhos anteriores, ele no enfio 100%, ele já foi comprovado a eficácia pelos seus valores de HU nos testes com tomografia, justamente porque ele justamente ele é bom, ele seria útil para um simulador, seja tanto na radioterapia como em radiodiagnóstico, e foi utilizado para montar essa peça. No caso, essa peça seria um porta-dosímetros, que poderia ser usado ou individualmente ou inserido em algum outro Phantom, que e ele foi desenvolvido pelo software Autodesk Fusion 360 com uma licença educacional. Bom, então, primeiramente foi desenvolvido então foi desenhado então o modelo, no caso o modelo do suporte do Phantom, ele foi separado em duas peças, como no caso ele precisaria estar fechado, então uma peça com com a região um pouco mais alta e a outra peça com a região de encaixe. E nessa outra peça haveria os furos, como mostrado aí nas figuras, que seriam que serão onde serão colocados os dosímetros. Bom, que seriam os dosímetros de sulfato. Na figura. Depois de desenhar essa peça pelo software Fusion 360, passa então para o software fatiador, que é o Idea Maker, que é um software que ele bem recomendado pela Rice, que seria a empresa desenvolvedora do equipamento da impressora 3D, porque justamente o software tem uma comunicação melhor com a impressora. No caso, eu consigo acompanhar de modo remoto a impressão, consigo também colocar a impressão na nuvem para ser impresso. Então, ele é um software recomendado
pela impressora, justamente porque também não precisa fazer tantas modificações em certos parâmetros da impressora, como alguns outros softwares, assim como outros softwares utilizados pelo mercado. Então, a Idea Maker foi um software ideal para ser usado nessa impressora por ser recomendado. Pode ser utilizado outros softwares, como Simplify 3D ou Cura, mas aí seria necessário então fazer outras modificações no software, outras modificações dos parâmetros para poder adicionar as especificidades da impressora. Então, para evitar manipular muito sobre isso e algum erro ser causado, como já apresentou em alguns outros experimentos, ser causada devido a algum tipo de má configuração da impressora ou compatibilidade da impressora com o software, foi então utilizado o IDE Maker, porque não precisava fazer nenhum tipo de modificação para adicionar nenhuma propriedade da impressora. Além também de uma impressão que demoraria muito tempo, como foi essa impressão, já que o material foi impresso 100% de envio, levando em torno de 13 horas. Então, o acesso remoto foi muito bem útil, justamente para conseguir acompanhar a impressão durante todo o processo. Bom, então aí na figura mostrada do lado direito, é mostrado então o BRIM, que foi utilizado por volta de 20 camadas de BRIM, muitas camadas, justamente para melhorar ainda mais a adesão. O BRIM, ela é fácil retirada, apesar de ele grudar muito na parede, mas como ele é apenas na primeira camada, ele é fácil retirada sem precisar até mesmo de lixar, como em alguns casos, ou até é, em, como em exemplos comerciais, que é do pessoal fazendo impressão, que eles lixam as peças, não. Então, para evitar fazer qualquer tipo de modificação posterior à irradiação, o BRIM foi ótimo para isso. Ao contrário do Raft, porque o Raft ele gruda na primeira camada. A primeira camada só começa depois da impressão do Raft. Então, com os experimentos anteriores, houveram certas dificuldades de retirada desse Raft pelo software. Então, o BRIM seria, então, a melhor opção para esse tipo de impressão e para tentando evitar o efeito de warp. Bom, sobre os métodos, sobre um outro método, é mostrado aí, então, nesse slide, um teste sobre a temperatura, como eu havia dito, a impressão de 100%, ela é uma impressão mais densa, é uma impressão mais demorada, então é necessário uma escolha dos parâmetros de temperatura da mesa e do filamento adequados, para que não haja nenhum tipo de problema. Então foi utilizado essa torre de temperatura, justamente para ver se alguma variação na temperatura, já que a temperatura poderia variar normalmente em a temperatura da extrusora observando, ele podia variar em um grau Celsius, um a mais e um a menos. Então foi necessário ver se essa mudança de temperatura afetaria muito a peça. Então, como possível observar, que a impressão entre 190 graus Celsius até 220 graus Celsius, que é essa disponibilizada pelo fabricante do filamento, então, além de fazer parte do experimento da peça, também foi usado para a caracterização do filamento. Ela foi adequada e a impressão foi feita com a temperatura da mesa a 60 graus Celsius. Também informação disponibilizada pelo fornecedora do filamento. Bom, então, aí os métodos de impressão, eu tenho no meu lado esquerdo o software de Maker, como mostrando as camadas ainda das duas impressões. Eu tenho no lado direito sendo mostrado, então, a impressão do teste, que foi feita com 15% de enfio, porque eu precisaria averiguar se esse encaixe estava realmente adequado, pois a impressão a 100% como ela demoraria mais, então não seria tão, e gastaria mais material, então não seria viável fazer ela testar exatamente com aquele tipo de impressão. Então, foi necessário fazer essa impressão de teste com 15% de enfio. Foi uma impressão que demorou mais ou menos para cada peça em torno de 3 horas. E após essa parte estando tudo correto, os encaixes estando perfeitos, foi então impressa a peça completa. Então agora vamos para os resultados. Bom,
Assim, observando, como mostrado na primeira figura, mostrando aí, esse foi o primeiro teste. Assim que colocado, a partir de mais ou menos mais ou menos uns 2 centímetros, já começou a apresentar o warp. E o que acontece? Esse warp, muito acentuado, como foi o caso dessa impressão ali, ele poderia ocasionar de que a peça poderia ficar muito próxima à extrusora. E isso poderia, inclusive, entupir a extrusão, já que a extrusora estaria muito quente, então poderia causar carbonização no filamento na saída da extrusora. Então, foi necessário interromper a peça nessa. Foi necessário interromper, então, a impressão da peça nesse momento. Tem estado, então, com aumentar o brim, tentar ver um aumento de temperatura. A impressora, exclusive, detalhe, ela estava fechada, já que a impressora Rice Pro 2, ela é uma impressora com estufa, não necessariamente para o PLA, como o próprio fabricante da impressora comunica, não precisa ser fechado, já que o PLA em algumas impressoras atualmente do mercado, ele pode ser impresso nas impressoras abertas, mas como esse caso era uma peça um pouco mais complicada, então foi necessário então que a impressora houvesse selada para que não houvesse nenhum tipo de variação de temperatura externa influenciando na impressão e piorasse o efeito de warp. Bom, então na última figura, na terceira figura, deu a perceber que um dos lados ainda assim apresentou o warp, mesmo com a adição do brim. É possível ver também na figura central que existe uma fita azul na plataforma. Essa fita azul, segundo alguns outros autores em trabalhos anteriores, e até mesmo em questões práticas, até mesmo em algumas redes de fóruns de impressão 3D, eles falam que essa fita azul ela é uma ótima adesão quimicamente com PLA. E, de fato, ela é, só que mesmo o maior problema mesmo é que a peça ela é um pouco mais densa. Então, o warp dela, no caso, a contração dela, também é um pouco mais forte. Que até mesmo que a adesão da fita com a mesa não é tão forte para segurar esse warp. Bom, aqui então temos os resultados da figura finalizada. Eu tenho que foi até mesmo possível, a partir depois dos primeiros testes, que foi possível diminuir um pouco mais o warp a partir do controle da temperatura, pelo uso de brim com mais camadas e como se diz, no caso, com a temperatura controlada, com o brim, com as camadas de brim mais camadas de brim, e que, se fosse possível, não precisar ficar abrindo tanto a impressora, como em alguns outros casos, alguns tipos de impressão um pouco menos frágeis que esse tipo de impressão. Sobre a conclusão, a interpretação, então, desses resultados. Apesar das dificuldades, foi possível, sim, imprimir uma peça 100%. Porém, essa peça 100% de enfio, como falado anteriormente, ela é utilizada em alguns outros trabalhos, justamente para a produção de Phantoms. Então, é necessário que essa peça esteja 100% de enfio. Então, apesar dos problemas de minimizar o warp, mesmo que alguns deles mesmo que ainda tenha acontecido, conseguiu minimizar um pouco comparado aos primeiros testes. Então, futuros trabalhos tenderão, então, a trabalhar em cima desse efeito de warp, mudando um pouco a temperatura durante a impressão, tentando não fazer o material esfriar rápido demais para que não haja toda essa contração. Até mesmo a mudança de outros tipos de material, outros tipos de PLA, tentando ver se as temperaturas do PLA podem ser um pouco mais controladas para que não seja impressa uma temperatura tão alta, como essa impressão de 205 graus Celsius, e certas modificações na questão do brim e até mesmo nas laterais, deixando também as laterais um pouco mais arredondadas, tentando ver se o warp não será tão acentuado nessas próximas impressões. Aqui são as referências do trabalho e muito obrigado pela oportunidade de apresentar esse trabalho.